Atualmente na internet a gente vê muitas discussões acaloradas a respeito de doutrinas, de mandamentos, cunhos teológicos, debates infindáveis. A gente tem visto tanta coisa e isso é legal? É legal, é importante. Mas em muitos momentos a gente se esquece de olhar para aquilo que é o mais importante a respeito da fé. E dentro da realidade que Jesus Cristo viveu, isso também acontecia. E eu gostaria de ler um texto aqui para vocês. Mas antes de ler esse texto, eu quero saber se você está bem. Está bonzinho? Está boazinha? Está na paz do Senhor? Eu espero que você esteja muito bem. Você que está vindo aí pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui neste canal. Fique à vontade, sinta-se em casa. O pessoal aqui já se sente em casa, já até senta aqui no sofá, põe o pé. Brincadeira essa parte, mas sinta-se à vontade. Eu queria te fazer um pedido. Deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo aí com quem você ama. Você é de qual linhagem teológica, hein? Será que você é pentecostal? Você é um reformado? Você é um adventista, um metodista, um presbiteriano, um batista? Deixa aí. Enfim, são tantas linhagens e a gente vai bater um papo aqui a respeito daquilo que é mais importante para um cristão. Qual é o mandamento mais importante? Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Amém? Fica comigo até o final desse vídeo, tá? Já ia me esquecendo, mas bom que eu lembrei a tempo. Fica comigo até o final que a gente vai orar juntos. Vamos lá. O texto que eu vou ler está lá em Marcos, no capítulo 12, verso 28. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas é muito boa para a gente pegar todo esse contexto aqui. Lembrando, Marcos capítulo 12, verso 28. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Qual discussão é essa? Você vai ver que no texto anterior Jesus estava discutindo sobre ressurreição com os saduceus. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ama seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu: muito bem, bom mestre. Muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante do que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu mais a lhe fazer perguntas. E é interessante a gente ler nesse texto aqui, porque Jesus ele estava quase que num debate teológico. É interessante também a gente pensar que muitas vezes, quando Jesus estava nesses debates, ele estava cercado de pessoas e torcidas, vamos dizer assim. Às vezes ele estava com seus discípulos, com multidão, com fariseu perto, saduceu, enfim. Era uma série de coisas que a gente vai perceber na Bíblia que faziam parte ali da rotina de Jesus. E no texto anterior, como eu havia dito anteriormente, Jesus estava discutindo com saduceus. Os saduceus são diferentes dos fariseus. É como se fosse outra doutrina judaica. E os saduceus acreditavam apenas na Torá, ou seja, de Gênesis até Deuteronômio. Só acreditavam nisso, tá? Grave isso daí. E estava ali, provavelmente, um mestre da lei que era fariseu. E os fariseus acreditavam em todos os escritos. Beleza? Até o fim ali do Antigo Testamento, eles acreditavam nos profetas maiores, nos menores, como a gente conhece, né? Um pouquinho diferente para eles. Eles acreditam no livro de Salmos, Provérbios, entendem isso como ensinos autoritativos, não só como literatura, mas ensinos autoritativos. Então nós estamos vendo aqui um debate teológico. Jesus, que estava trazendo uma nova compreensão a respeito do reino de Deus, era talvez mais familiarizado com os essênios, que era um outro grupo de judeus, uma outra doutrina judaica. Talvez até pela proximidade com seu primo, João Batista, que segundo os estudiosos era um essênio. Enfim, esse mestre da lei queria
pegar Jesus. Queria fazer uma pergunta, uma pegadinha para pegar Jesus. Porque os fariseus, os rabinos, eles ficavam sempre discutindo ali entre eles o que era mais importante, quais leis eram mais importantes. Isso daí talvez permaneça até os dias de hoje. Enfim, ele veio conversar com Jesus e perguntou qual era o mandamento mais importante. Jesus, ele iniciou com Shema. Shema, para quem não sabe, é quase que uma oração judaica. Shema quer dizer ouça. E ele começou, ouça, ó Israel. Disso daqui, o saduceu entendia, o fariseu também. Que Jesus estava respondendo, estava para agradar tanto os fariseus quanto os saduceus, tá bom? Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame Ele acima de tudo, com todo o seu coração, com toda a sua emoção, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu vigor. Ame ao Senhor com toda a sua força e ame ao seu próximo. Esse texto que está em Levítico, no capítulo 19, ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu esse texto com base na Torá. E a gente vai ver ao longo dos escritos de outros profetas que esse amor à obediência, o amor ao Senhor, o amor ao próximo, a obediência, ela é mais eficiente do que oferecer holocaustos. A gente vai ver isso em algumas vezes, em alguns textos bíblicos que não cabe mencionar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a gente vai conversando a respeito disso. E é interessante que aquele mestre da lei olhou para Jesus e falou assim: rapaz, que boa resposta que você deu. A gente precisa, de fato, amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, de toda a nossa emoção. Tudo aquilo que vem de dentro deve se inclinar em amor ao Senhor. E nós devemos, sim, amar o nosso próximo. Jesus notou que aquele homem estava bem próximo da compreensão daquilo que ele estava ensinando a respeito do reino de Deus. E é interessante que ninguém ousou a fazer outras perguntas de cunhos teológicos e ficar debatendo ali com Jesus, pelo menos naquele momento. E aí isso nos leva a uma reflexão, porque nós hoje, como cristãos, temos debatido tantas coisas, a gente tem criado tanta divisão no nosso meio, por causa de ensinamentos, como era naquele tempo os judeus. Era fariseu, era saduceu, era essênio, era zelota, era uma série de partidos. Isso é uma coisa muito comum do que é o ser humano. Nós, como seres humanos, temos essa tendência. E é importante a gente parar para refletir, para que essas coisas não nos tirem a essência daquilo que é importante. E o que é importante? Qual que é o ponto de concordância entre todas as doutrinas judaicas daquele tempo e entre todas as doutrinas cristãs do nosso tempo? É amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso entendimento. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazendo bem. Em outro texto, Jesus foi perguntado: quem que é o meu próximo? E ele respondeu: o seu próximo pode ser aquele samaritano a quem você tanto odeia. O seu próximo pode ser alguém que você considera um inimigo. E é importante nós termos isso cravado no coração. Nós devemos amar até mesmo aqueles que a gente considera inimigo. E um outro ponto importante: o que define um cristão? Fica essa pergunta. Beleza, então, como que eu vou ser caracterizado como cristão? Será que é a roupa que eu visto? Será que são as minhas argumentações na internet? Quando algum famoso fala alguma coisa absurda a respeito da Bíblia? Será que é isso que vai me definir como cristão? Jesus Cristo disse: nisto verão que sois os meus discípulos, que ameis uns aos outros. Então o amor, ele é a base, é a característica principal, a maior característica de um cristão. É o amor. O amor primeiramente ao Senhor,
acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com toda a sua emoção, com toda a sua paixão, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Não existe nada maior do que isso, tá bom? Então, eu queria fazer uma oração aqui por você, para você entender também, para que Deus abra no seu coração. Às vezes a gente tem dificuldade de amar, né, gente? Eu mesmo, em muitos momentos, tenho dificuldade de amar. Confesso a vocês. Preciso de oração nessa área. Preciso orar para que o meu coração brote cada vez mais amor. Amém? Parece simples, né? Deus resolveu tudo em 2 mandamentos, mas são os 2 mandamentos mais difíceis de serem cumpridos. Já parou para pensar nisso? Então, somente com o Espírito Santo que a gente consegue. Vamos fechar os nossos olhos e orar e pedir a Ele essa capacidade? Então vamos. Ó Deus, peço a Ti que o Senhor nos dê a capacidade de amar, assim como está na Tua palavra. Que a gente consiga amar ao nosso próximo com um amor, ó Deus, como a nós mesmos. Que a gente aprenda a se amar também. Quantas vezes a gente não se ama como deveria e é incapaz de amar ao nosso próximo? Fica um amor completamente doente. Ó Deus, ensina-nos a amar de uma maneira saudável e que nós possamos ter um amor profundo, profundo e profundo por Ti. Como nós podemos Te amar, Pai? Como nós podemos Te amar? É uma pergunta. E a resposta é: com toda a paixão, com toda a emoção, de todo o coração, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. É assim que a gente tem que Te amar. E desperta esse amor no nosso coração, Santo Espírito, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos convence. Eu peço a Ti, ó Pai, que nós sejamos pessoas parecidas com Jesus, parecidas com os discípulos de Jesus, que eram reconhecidos pelo amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Meu desejo é que Deus te abençoe demais, tá bom? Que seu dia seja maravilhoso e a gente possa se encontrar em breve, beleza? Dá uma conferida aí, se você deixou o like, o comentário, se você já compartilhou com alguém. Às vezes a gente esquece, eu mesmo. Nossa, às vezes eu estou assistindo o vídeo, deixo ele rolando lá e esqueço de ajudar o outro canal a crescer. Aí quando o cara pede que eu lembre, então estou te pedindo mais uma vez para você não se esquecer. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.